Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade, então, aos assuntos que a gente vinha tratando na aula passada, né? Então, lembrando, a gente viu o funcionamento do flip-flop, né? Que é aquele circuito que armazena informações e ele é a base, né, dos circuitos digitais sequenciais. A gente falou sobre isso na primeira aula. Na aula passada, a gente fez a nossa primeira construção com flip-flop, né? A gente construiu registradores, que são memórias muito simples, né? E alguns conversores de paralelo série paralelo, né? Então, foi a construção mais básica, né, que a gente pode fazer com flip-flop. Hoje a gente vai ver um circuito que é muito interessante e que tem um papel muito importante em vários outros sistemas digitais, né? A gente vai falar sobre circuitos contadores, tá? Então, vamos lá. Lembrando, então, para quem tiver o livro, né, do Elementos de Eletrônica Digital, do Idueta e Capuano, que é o livro que a gente usa como base para essa matéria, essa aula de hoje, ela corresponde à seção 6.4.1 do livro, ok? Então, vamos lá. A gente vai falar de contador assíncrono. Vamos começar a falar sobre contador crescente, né? O que é um contador? Contador é um circuito que ele conta incrementalmente. Então, idealmente, esse circuito ele só tem como entrada o clock, né? E à medida que a gente vai acionando, né, o clock, que a gente oferece como entrada para o circuito pulsos de clock, o circuito coloca na saída uma contagem incremental, né? No caso de 4 bits, ele vai contar de 0 a 15 e depois reinicia esse processo, tá? E a gente tem que projetar esse circuito, então, que tem essa saída, como saída a contagem, no caso de 0 a 15, né? Como entrada apenas um sinal de clock, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para pensar em como construir esse circuito é dar uma olhada nos dados que a gente quer gerar na saída, né? Então, aqui está uma tabela onde eu tenho as saídas, as 16 saídas do meu contador, né? Na ordem que eu quero que elas sejam geradas, tá? Então, é um contador simples, né? Que vai de 0 a 15 em binário. Uma das propriedades que a gente pode identificar que talvez seja importante para que a gente projete esse circuito é a seguinte: se a gente observar o bit menos significativo, nesse caso que é 0, eu vou perceber que ele consiste em uma alternância entre bits 0 e 1, certo? Então, eu estou alterando aqui os bits entre 0 e 1, né? Então, para essa saída especificamente, que é 0, é esse padrão que eu tenho que obter na saída do meu circuito, né? E se a gente pensar dessa forma, em subcircuitos, né? Tentar dividir o problema dessa forma, talvez o circuito fique muito mais simples do que a gente imagina, tá? Inclusive, essa saída que é 0, ela é muito parecida com o próprio clock, né? Até eu poderia até pensar em usar o próprio sinal de clock como saída que é 0, se eu quisesse, né? O clock exatamente, para cada período de tempo, né, eu vou alternando entre 0 e 1, tá? É o que a gente chama de onda quadrada, que é exatamente o que está aqui no Q0, certo? Qual é a relação, então, do Q0, por exemplo, com o Q1, né? O Q1 também alterna seguidamente entre zeros e uns, né? Mas eu tenho um padrão um pouquinho diferente. Eu tenho um padrão 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, 2 zeros, 2 uns, certo? Então a gente diz que, na verdade, a frequência o Q1 também pode ser representado como uma onda quadrada, exatamente igual a onda de clock, mas ela tem um período que corresponde ao dobro do período do Q0, certo? Aí eu vou precisar de 2 tempos em 0, 2 tempos em 1, 2 tempos em 0, 2 tempos em 1, né? O período é o dobro, significa a frequência é a metade da frequência do Q0. Tá? Então, é essa relação que eu tenho entre o Q0 e o Q1. Se eu for observar o Q2 funciona da mesma forma, só que a frequência do Q2 é a metade da frequência do Q1. Né? Então, eu tenho 4 zeros, 4 uns, 4 zeros, 4 uns, períodos mais longos. E assim por diante. O Q3 vai ter um período mais longo ainda. Né? Mas, ok, então o que a gente está fazendo alternâncias entre zeros e uns em frequências diferentes, certo? Ou em períodos diferentes, né? A relação entre essas frequências e períodos é sempre o dobro, né? Então, eu tenho o Q0 como base,
o período do Q1 é o dobro, o período do Q2 é o dobro do Q1, é 4 vezes o período do Q0 e assim por diante. Né? Agora, tem um flip-flop que a gente viu que tem uma relação direta com a alternância de estados, que é o flip-flop T. Né? Então, para quem lembra da aula de flip-flop, quando eu coloco como entrada T o 1, o sinal lógico 1, ou VCC, né? E apresento e aciono o sinal de clock, eu vou ter a saída aqui alternando entre 0 e 1, certo? Então, eu mantenho a entrada T em 1 e eu vou acionando o clock, a saída aqui vai alternando entre 0 e 1. Tá? Qual é a relação que eu tenho entre o clock, que é uma onda quadrada que alterna entre 0 e 1, e a saída Q, que também é uma onda quadrada de 0 e 1? Tá? Lembra que aquele circuito que a gente desenvolveu na primeira aula, ele é um circuito sensível à borda de descida. Então, toda vez que o clock desce, né, que eu tenho a borda de descida do clock, eu aciono o flip-flop, né? Então, aqui na figura a gente pode ver o clock, né? Então, eu tenho um sinal 0, 1. Quando eu tenho a borda de descida, que eu passo do 1 para o 0, eu vou acionar o flip-flop e eu vou mudar de estado. Então, o Q0 estava em 0, ele passa para 1. Meu clock vai para 0, meu clock volta para 1. Quando eu tenho nova borda de descida, eu aciono o flip-flop, troca a saída, ele estava em 1 e vai para 0. Nova borda de descida, estava em 0 e vai para 1, e assim por diante. E a relação que eu tenho entre o clock e a saída Q0, tá, é exatamente a mesma relação que eu tenho entre o Q0 e o Q1. Né? Eu estou dividindo o período. Tá? Aqui o clock está num período, né? E o Q0 ele está num período um período dobrado. Né? Ele tem um período 2 vezes maior do que o clock. Tá? Ou, se vocês preferirem, uma frequência 2 vezes menor do que a do clock. Tá? Mas a questão é que o flip-flop T, ele é um divisor de frequência, né? Ele divide a frequência do circuito, né? Ou dobra o período da saída. Tá? E é essa exatamente a relação que a gente tem entre os flip-flops, Q0, Q1, Q2, Q3, certo? Então, o Q1 tem o dobro do período do Q0 e assim por diante, como eu já disse, né? Então, a gente percebe que flip-flop uma ferramenta bem importante para a gente projetar um contador crescente, tá? Então, voltando aqui, né? Então, eu tenho um clock e eu tenho uma saída aqui que tem a metade do período. Vamos supor que o meu clock seja o Q0, né? Eu gero o Q1 na saída desse flip-flop, certo? Agora eu quero dividir novamente esse período. Né? Então, eu teria que, a partir do Q1, eu quero dividir esse período por 2, né? Eu quero dividir a frequência, multiplicar o período por 2 para ter o Q2. Né? Aí, eu preciso ter um clock, aqui no próximo flip-flop, que vai ter a metade da frequência do clock anterior do sistema. Então, o clock é uma onda quadrada, né? O que eu posso fazer é ligar essa saída aqui na entrada de clock do próximo flip-flop, tá? Então, eu tenho um clock que tem uma frequência, né? A saída aqui vai ter metade da frequência, e se eu ligar essa saída aqui como entrada de clock, a saída aqui do próximo flip-flop vai ter ainda a metade da frequência Q, né? Ou 1/4 da frequência do clock. E assim por diante, eu posso ir encadeando esses flip-flops, tá? E eu vou cortando, né? Vou reduzindo a frequência deles por 2, certo? Então, aqui está um circuito com 2 flip-flops, eu coloco o sinal fixo em 1 na entrada T de ambos, e eu ligo a saída Q, do Q0, na entrada de clock do flip-flop 1, né? E o que eu tenho é exatamente esse gráfico aqui. Então, eu tenho clock, borda de descida do clock, troca o estado do Q0. Borda de descida do clock, troca o estado do Q0, né? E assim por diante. Borda de descida do Q0, troca o estado do Q1. Borda de descida do Q0, troca o estado do Q1. E assim por diante. E aí eu tenho o contador que eu quero para o Q0 e para o Q1, né? Então aqui meu estado 0 e 0, né? Lembrando que o Q0 é o menos significativo. Então 1 e 0, 0 e 1, 1 e 1. Começa a contagem de novo, eu só tenho 2 bits. Né? Se eu fizer isso com 4 flip-flops, eu tenho essa relação, eu crio essa relação entre os 4 elementos que eu tenho no meu contador e eu resolvo o problema. Né? Então, aqui eu tenho os 4 flip-flops, tá? E aqui eu tenho todas as relações entre as trocas de estado, né? Então, a gente tem que lembrar que o Q0 é o menos significativo e o Q3 é o mais significativo.
Então, quando a gente olha o número formado ali pela saída dos flip-flops, ele vai estar ao contrário do que a gente normalmente usa como padrão, né? Então, quando a gente lê esse número aqui, né, que é o que sai do contador, a gente tem que lembrar que esse é o mais significativo e esse é o menos significativo. A gente tem que ler de baixo para cima, né? Então, aqui, nesse primeiro estado, tudo 0, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110 e assim por diante, tá? E para quem já está habituado a observar esses números em binários, né, vocês vão perceber que aqui eu tenho o número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e assim por diante, tá? Então, usando os flip-flops tipo T, eu criei aqui um contador que conta de 0 a 15, certo? Quando ele chegar no 15, que é as saídas todas em 1, né, eu vou ter uma borda de clock aqui que vai desencadear a mudança a mudança de estado de todos esses flip-flops, e todos eles vão para o 0 e eu começo de novo, certo? Agora, vamos pensar como é que a gente faz para fazer um flip-flop que não conta até 15, né? Provável, assim, é bem interessante a gente ter um contador que conte de 0 a 9, por exemplo. Né? Ele vai ser muito útil para muita coisa que a gente faz, né? Então, vamos tentar projetar um contador que conta de 0 a 9, certo? Eu já sei contar, efetivamente, eu já sei contar de 0 a 9, né? Então, eu conto de 0, aqui eu tenho 9, certo? E eu precisaria, então, encontrar uma forma de, depois que eu cheguei na saída 9, representada pelo 9 binário, eu reiniciar a minha contagem, tá? Como é que a gente faz para zerar, para reiniciar a contagem, né? Reiniciar a contagem significa todos os flip-flops eles têm que ir para o estado 0, né? Então eu tenho que reiniciar todos os flip-flops depois que eu atingir a determinado valor nessa contagem, né? Como é que eu posso fazer isso usando um flip-flop T? Né? Se a entrada T ela só serve para manter ou para alternar os bits, ela não vai poder ser usada para isso. Né? Mas eu tenho entrada clear, lembra aquela entrada assíncrona clear? Tá? Ela não está sendo mostrada aqui nesse circuito, quer dizer, nesse aqui tá, nos anteriores não estavam, né? Para deixar o circuito mais simples. Mas se eu jogar o valor 0 nessa entrada clear, lembra que eu faço um reset, né? Eu faço clear nos flip-flops, eu jogo o estado 0 nesses flip-flops de maneira assíncrona, de maneira imediata, sem aguardar o clock, né? Então, o que eu preciso pensar é fazer uma lógica que, depois que eu cheguei no valor 9, assim que eu aperte o clock, eu vá para o valor 0, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente quer, né? Então, eu vou fazer contagem nessa sequência, aqui eu estou no 9, tá? E o valor, se eu quero que ele conte de 0 a 9, o valor que vai ser a chave para reiniciar o circuito, ele não pode ser o próprio 9, porque se ele chegar no 9 e reiniciar, eu vou contar de 0 a 8, quando o 8 passar para o 9, ele já reinicia, eu não vou ter o 9 como valor na saída, né? Uma vez que o clear é assíncrono, né, eu só posso reiniciar o circuito depois que eu já passei pelo estado do número 9. Né? Então, eu vou usar a saída de valor 10, tá? Que é a próxima, né? O 10 em binário, para reiniciar o circuito. Então, ele vai funcionar assim, eu vou contar de 0 até 8, né? Quando eu estiver no 8, eu vou apertar o clock, ele vai passar para o 9. Quando eu apertar o clock, depois de ter o estado 9 na minha saída, ele tem que ir para o 0. Então, no momento que eu aperto o clock, depois que eu estou no estado 9, ele vai para o 10. Esse 10, ele tem que acionar o clear de forma assíncrona, né? E de forma imediata, de modo que o 10 nunca chegue a aparecer na saída do circuito, né? Ou que ele apareça na saída do circuito por um tempo que tende a 0, certo? Mas é esse valor 10 que me interessa quando eu quero fazer um contador de 0 a 9, né? Então, como é que a gente faz? Uma forma bem simples de fazer isso eu vou usar aqui o contador, né? O contador base que eu tenho, e é esse valor que eu quero na saída. Lembrando que os bits, eles estão... esse aqui é o mais significativo, então eles estão ao contrário do que a gente está acostumado a enxergar, né? Então, esse aqui é a palavra que representa o valor 10, né? Então, eu vou pegar essas saídas aqui, né? O que é o 10 binário? Nessa ordem é o 0, 1, 0, 1, né?
Então, eu vou pegar esse valor 0, eu posso pegar o Q0 e inverter, eu posso pegar o Q0 barra, né? Eu vou pegar essa combinação aqui de saída, que é o valor 10, vou ligar numa NAND, tá? Então, pensa assim, se eu ligasse ele numa AND, né? No momento que eu tivesse o valor 10 saindo do flip-flop, eu teria 1 na saída da AND, né? Mas eu quero acionar meu clear com o valor 0, né? Lembra que o clear, ele é acionado, ele só limpa o flip-flop quando eu tenho o valor 0. Então, eu vou precisar de uma NAND, né? Então, essa saída da NAND, ela vai ficar em 1 o tempo todo. Quando eu tiver o valor 10 saindo na saída dos flip-flops, né, e na entrada da NAND, eu vou ter como saída da NAND o 0. Eu estou ligando a saída da NAND em todos os clears, certo? Então, no momento que o 10 chegar aqui, eu vou mandar 0 para cá para os clears e o flip-flop todos os flip-flops vão zerar. Eles vão voltar para o estado inicial de 0, tá? Isso vai acontecer tão rápido que, na verdade, assim, no momento que eu estou no 9 e aperto o clock, ele já vai para o 0. Tá? O flip-flop, assim, assumindo que o tempo de propagação das informações aí, né, dos sinais digitais é muito curto, praticamente não vai existir um 10 na saída, né? No momento que eu aciono a saída e ela vai para o 10, ela passa para o 0 imediatamente, tá? Então, esse circuito funciona muito bem, né? Como contador de 0 a 9, né, usando uma lógica simples. Então, lembra sempre o seguinte, né? Se eu quero que o circuito conte de 0 a 9, eu tenho que colocar o reset do circuito no próximo valor, no 10. Se eu quero que o circuito conte de 0 a 8, né, eu tenho que colocar o reset do circuito no 9. Se eu quero que o circuito conte de 0 a 12, eu tenho que colocar o reset do circuito no valor 13, e assim por diante. Tá? No caso desse circuito, a gente pode simplificar um pouquinho, né? E eu posso usar aqui, nesse caso, né, só esses dois valores, o valor do Q1 e o Q3, tá? Por que eu posso excluir esses outros? Porque no momento no primeiro momento que o Q3 e o Q1 forem acionados, eu posso dar o reset. E é irrelevante o estado do Q0 e do Q2, né? Então, o 10, que é o valor que me interessa, é o primeiro valor numérico que usa o Q1 e o Q3 com saídas 1. Né? Então, quando ele chegar nesses dois com saída 1, eu sei que ele é o 10 e eu volto para o 0. Tá? Então, se vocês não quiserem assim, se preocupar com esse tipo de simplificação, esse circuito aqui, de cima, que usa todos os valores, ele é sempre muito mais simples e é muito mais difícil de errar. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer contar de 0 a 10, né? Então, contar até o 10 e depois retornar para o 0, eu teria que adicionar o Q0 aqui. Né? Então, eu teria que pegar adicionar a saída do Q0, né? Para fazer o Q3, Q1, Q0 aqui. Né? E essa combinação, ela aparece em 1 pela primeira vez no 11, e o 11 daria o reset. Tá? Então, é assim que a gente faz um contador crescente de 0 a 9. E, na verdade, a gente aprendeu a fazer um contador crescente de 0 a qualquer valor. Né? Se eu quisesse fazer de forma que o contador ele não voltasse para o 0, ele voltasse para algum valor definido previamente. Por exemplo, se eu quisesse que ele voltasse para o 2, né? Então, eu quero contar de 2 a 9, tá? E ficar nesse ciclo, 2 a 9, né? Então, quando eu chegar no 10, tá? Eu vou ter que acionar o clear, e em vez de acionar o clear aqui do Q1, eu vou acionar o preset do Q1, né? Então, quando eu tenho 0 na saída desse NAND, eu vou acionar o 0 no Q3, no Q2, no Q0, e eu vou acionar o preset do Q1, que ele vai ter a saída em 1, e a minha saída vai ficar 0, 1, 0, 0, que é o 2, lógico, né? Então, eu consigo fazer um contador que vai até qualquer número e volta para um determinado número, né? E não tem tanta flexibilidade de eu alterar esse número, ou fazer sequências muito diferentes dessa. Ele sempre é incremental, no caso crescente, né? E o máximo que eu posso determinar é um ponto de volta, né? E, assim, um momento onde ele é reiniciado, e eu posso determinar o ponto do novo início, né? Usando combinações de preset e clear, tá? Mas é um circuito, em geral, muito fácil de projetar. Agora, vamos pensar, como é que eu faço para alterar esse circuito para ele se tornar um contador decrescente? Né? Assim, a gente pode imaginar que a solução não é muito diferente, né?
Uma vez que tem o padrão da tabela dos valores do contador decrescente muito parecido com o crescente. Né? Inclusive, se eu começar a analisar da mesma forma como eu analisei no caso anterior, eu vou perceber que o Q0 também, ele alterna zeros e uns, né? O Q1 também alterna zeros e uns com o dobro do período, o Q2 com o dobro do período e assim por diante. Né? Qual a diferença dessas duas tabelas, então? Né? A gente percebe que as transições, por exemplo, do Q1, elas acontecem na borda de descida do Q0. Quando o Q0 passa de 1 para 0, eu altero o Q1. Passou de 1 para 0 aqui, eu altero o Q1. Passou de 1 para 0, eu altero o Q1. E da mesma forma para os outros flip-flops. Passou de 1 para 0, eu altero o Q2, né? Quando o Q1 passa de 1 para 0, eu altero o Q2. Quando o Q1 passa de 1 para 0, eu altero o Q2, e assim por diante, tá? É o oposto do que acontece no contador decrescente, né? Eu altero o Q1 na borda de subida, nesse caso, né? Então, quando o Q0 passa de 0 para 1, eu altero o Q1. Quando ele passa de 0 para 1, altero o Q1. 0 para 1, altero o Q1. E assim por diante, né? Quando ele passa de 0 para 1 no Q1, eu altero o valor do Q2. Quando ele passa de 0 para 1 no Q1, eu altero o valor do Q2. E assim por diante. Então, qual é a relação que eu tenho, né? Em vez de usar um flip-flop com borda de descida, né? Se eu usasse um flip-flop com borda de subida no clock, onde o clock fosse, assim, ele acionasse o flip-flop na borda de descida e fizesse o mesmo circuito que eu fiz anteriormente, eu teria um contador decrescente, tá? Então, em outras palavras, se eu tivesse um clock que funcionasse de forma invertida, né, em relação ao clock, eu teria um contador decrescente. Bom, então, assumindo que a gente está trabalhando com circuitos comerciais com borda descida, basta eu inverter o clock, né? Basta eu fazer com que o clock funcione de forma invertida, para que eu tenha um contador decrescente, tá? Então, aqui está uma ilustração, né, do crescente e do decrescente, dá para ver que é a borda de subida que faz alterar, né, como eu disse, e se a gente colocar um inversor antes de cada clock, a gente tem um contador decrescente, né? Para efeito, em relação ao clock, o flip-flop vai funcionar, né, de forma invertida, ele vai funcionar quando o meu sinal está em borda de subida, né? Então, se eu colocar uma borda de subida aqui nessa entrada de clock, ele vai inverter, vai acionar o flip-flop, né? E eu vou ter a impressão que ele está funcionando em borda de subida, e ele vai ser um contador decrescente, né? E aí todas aquelas regras de retorno, de preset, clear funcionam também, tá? Então, essa aqui é uma forma bem prática de fazer um contador decrescente, tá? Outra forma também seria inverter os valores. Se eu colocar um inversor aqui em Q0, Q1, Q2, Q3, eu vou ver que eu vou contar de forma invertida também. Né? Mas essa solução, ela nem sempre funciona para os objetivos que a gente vai ter mais adiante. Ok? Então, resumindo o que a gente viu aqui nessa aula, a gente viu o conceito de contador, né? A gente viu qual é a relação que existe entre os bits, né? Quando a gente faz um contador incremental, crescente ou decrescente. A gente viu o papel do flip-flop T no projeto dos contadores e a gente aprendeu a customizar os nossos contadores, né? Determinando um ponto de volta e um ponto de reinício, tá? Tem alguns exercícios no livro, na seção 6, né, no capítulo 6, seção 4, vocês podem dar uma olhada lá, e tem 2 exercícios aqui para a gente fazer, projetar um contador assíncrono que conta de 0 a 6, e projetar um contador assíncrono que gera essa sequência. Então, começa do 0 e gera essa sequência aqui, né? É muito fácil identificar o padrão e projetar o circuito, tentem fazer em casa. Tá? Agora, um detalhe que a gente não discutiu ainda, por que esse circuito chama contador assíncrono? Ele chama contador assíncrono porque o clock de todos os flip-flops não é sincronizado, tá? Então, eu tenho o clock de cada flip-flop, ele tem uma frequência diferente, eu não tenho sincronismo entre os clocks, né? Eles não são idênticos. Então, na literatura, a gente chama esse circuito de contador assíncrono. Na próxima aula, a gente vai falar do contador síncrono, tá? Que é um circuito que usa uma outra filosofia para fazer contagens controladas e a gente pode estender para outras aplicações também.